Olá, seja muito bem-vindo. Quando a gente olha para trás e relembra a nossa vida escolar, percebe uma coisa curiosa. Sabe o quê? Aprendemos fórmulas de matemática, regras gramaticais, datas históricas, mas quase nada sobre como o dinheiro realmente funciona, não é verdade? E isso não é um acidente, não é por acaso. O modelo tradicional foi criado para formar bons trabalhadores, não pessoas preparadas para tomar decisões financeiras inteligentes. Não. A escola nos ensina a buscar um bom emprego, não a construir autonomia. Por isso que tantos adultos entram no mercado de trabalho acreditando que o salário é sinônimo de segurança. Mas basta viver alguns anos para perceber que essa segurança é frágil. Um imprevisto de saúde, por exemplo, a troca de um gestor, de um chefe, uma mudança no setor, e o estável já não parece mais tão estável assim. E quando isso acontece, muita gente se vê presa em uma rotina de correr atrás de contas, sem entender por que trabalhar tanto não está levando a lugar nenhum. Isso acontece porque ninguém explicou lá no início ainda que existe diferença entre ganhar dinheiro e construir riqueza. Ganhar dinheiro é o que você faz hoje no emprego. Construir riqueza é o que você faz com o dinheiro depois que ele chega, entende? É por isso que alguém com salário mediano pode conquistar a liberdade antes de alguém que ganha muito. Basta que a primeira pessoa lá entenda como o jogo funciona. E é isso que você está aprendendo aqui. Pense no caso de uma pessoa simples que comprou um pequeno apartamento e passou a alugar ele. Ou não, ela, com certeza não ficou rica do dia para a noite, mas criou um ativo que gera renda todo mês. Mesmo quando ela não está trabalhando, a renda, o dinheiro está entrando. Ou no rapaz que montou um pequeno e-commerce mesmo, vendendo acessórios e aos poucos viu aí as suas vendas crescerem até ultrapassarem o seu salário fixo. Ou na mulher que fortaleceu a sua marca pessoal e começou a prestar serviços, aumentando a sua renda. Ou ainda quem começou pequeno na renda fixa, fazendo aportes mensais e construindo ali uma base sólida. Tudo isso poderia ter sido ensinado na escola, mas não foi. Então, pare por um minuto e reflita. O que você aprendeu sobre dinheiro na escola, hein? Hum? Escreva em um papel. Esse simples exercício, o fato de você escrever, vai abrir espaço para um novo conhecimento que vem a seguir. Quando falamos de educação financeira moderna, não estamos falando de decorar termos complicados, entender gráficos avançados ou virar especialistas assim, do dia para a noite. Não. Estamos falando de algo mais simples, como tomar decisões conscientes sobre o dinheiro, que já passa pela sua vida todos os meses, né? Isso significa entender para onde ele vai, como ele trabalha para você, ou como ele pode estar trabalhando contra você também. A primeira grande virada é compreender a diferença entre renda ativa e renda passiva. A renda ativa é aquela em que você troca por tempo, né? O seu tempo por dinheiro, na verdade, que é o emprego, serviços, freelances, né? Ela é importante, mas tem um limite claro, o limite do seu tempo e da sua energia. Já a renda passiva é o dinheiro que continua entrando mesmo quando você não está trabalhando. É o aluguel de um imóvel, o dividendo de uma ação, o retorno de um fundo imobiliário, as vendas de um e-commerce automatizado, né? Claro, ou até a receita contínua de um produto digital bem feito, entende? O mais interessante é que a educação financeira moderna, ela mostra que a renda passiva começa pequena, um FII pagando R$ 12 por mês, um produto digital vendendo aí 2 unidades por mês, um imóvel alugado que cobre metade da prestação, mas aos poucos isso vai mudando o seu fluxo de dinheiro. Você deixa de depender totalmente do salário e começa a construir uma base de liberdade. E entender o fluxo do dinheiro é essencial. Ele funciona como um rio. Se você não sabe para onde está fluindo, ele escapa por entre os dedos. Mas quando você controla a direção, quando decide o que entra e o que sai, aí você deixa de ser levado ali pela correnteza, né? E passa a guiar o seu próprio barco.
É aqui que quem ganha pouco pode começar a avançar mais rápido que quem ganha muito. Agora, para deixar essa ideia mais real, né? Mais viva para você, que tal observar o seu próprio fluxo, hein? Pegue um papel, escreva apenas duas coisas. De onde vem o meu dinheiro hoje? Para onde ele está indo? Comece a refletir sobre isso. Não precisa detalhar nada complicado, tá? Só esse pequeno mapa já começa a abrir os seus olhos para oportunidades que estavam escondidas. Quando a gente fala que a falta de educação financeira custa caro, não é uma metáfora, é, é literal, é de verdade. A maioria dos brasileiros vive em um ciclo silencioso, repetitivo e desgastante, não é? Recebe salário, paga contas, quita dívidas, faz pequenas compras ali por impulso e termina o mês no zero ou no negativo quase sempre. Isso não acontece porque as pessoas são irresponsáveis, não. Acontece porque nunca foram ensinadas a lidar com o dinheiro de forma estratégica. Um dos primeiros efeitos dessa ausência é o endividamento crônico, que a grande maioria das famílias brasileiras se encontram hoje. Não é raro ver pessoas usando o cheque especial, né, limite especial da conta, como se fosse uma extensão do salário, fazendo parcelamentos longos para itens, por exemplo, de consumo rápido, ou dependendo do cartão como se fosse renda. Isso é um erro. Essa lógica aprisiona. É como correr em uma esteira. Você se movimenta, gasta energia, mas não sai do lugar, né? O segundo impacto é a baixa capacidade de investimento. Muita gente acredita que investir é só para quem tem dinheiro sobrando. É, quando na verdade o investimento é justamente o caminho para começar a sobrar. Percebe a inversão? Um aporte pequeno em renda fixa, uma compra mensal de ações baratinhas, um fundo imobiliário que paga R$ 10 por mês, tudo isso muda o jogo. Mas, como ninguém ensinou isso na escola, a maior parte da população fica presa à ideia de que investimento é risco, né? Quando, na verdade, o maior risco é não investir. E o terceiro efeito é talvez o mais sério, tá? A dependência total do salário. Quando o salário é a sua única fonte de renda, qualquer imprevisto vira um problema gigante, né? Demissão, doença, queda na renda, uma emergência familiar, tudo isso se transforma em desespero. Por quê? Porque não existe uma rede de proteção. É como andar por uma corda bamba sem rede embaixo. Um deslize e tudo desmorona, né? Tudo vai por água abaixo ali. Para começar a virar esse jogo, para virar esse panorama, eu quero que você faça uma reflexão simples, tá? Se amanhã o meu salário parasse por 30 dias, o que aconteceria com a minha vida? Pense nisso. Essa resposta por si só já mostra com clareza que está onde está, né, a sua maior vulnerabilidade e também indica exatamente onde deve começar a sua construção de verdade. Quando falamos em riqueza, precisamos entender como diferentes pessoas pensam sobre o dinheiro. Existe o que chamamos de mapa da riqueza e o mapa da sobrevivência. E a diferença entre eles está no quanto se ganha. Melhor, não está no quanto se ganha, mas em como se pensa e se age com o dinheiro. Esse é o ponto da questão. Pessoas que seguem o mapa da riqueza focam em criar ativos. Imóveis para aluguel, negócios próprios, investimentos que geram renda. Já quem está no mapa da sobrevivência muitas vezes só pensa em pagar contas, manter o carro ou o estilo, né, o estilo de vida que a sociedade espera, o que os amigos esperam. A classe média frequentemente fica no meio termo ali, né? É o recheio do sanduíche. Tem algumas economias, mas ainda vive muito ligada ao salário e às despesas do mês. Para ficar mais concreto, imagine dois brasileiros, tá? Um tem um pequeno apartamento que aluga. Ele sabe que aquele aluguel entra todo mês no bolso, ajudando a pagar contas e permitindo reinvestir em mais ativos. Esse é um exemplo clássico de quem pensa no mapa da riqueza.
Agora, pense em alguém que compra o carro mais caro que pode e paga parcelas apertadas todos os meses. Ele sente um status momentâneo ali, né? Mas no final, gente, o carro não coloca dinheiro. Ele é um passivo. E esse é o mapa de sobrevivência em ação. Simples assim. O perigo do meio termo é que ele parece seguro e arriscado. Muitas pessoas pensam: tenho meu salário, minhas economias, acho que estou bem. Mas se o salário parar, se houver uma emergência, essa pessoa percebe que não construiu um sistema que gera renda independente. E é exatamente aí que a educação financeira moderna entra. Tá? Aprender a diferenciar o que aumenta o seu patrimônio e o que consome o seu dinheiro. A grande maioria das pessoas não tem essa sacada. Começar a enxergar despesas, passivos e ativos é o primeiro passo para sair da rotina da sobrevivência. No fim das contas, a grande lição dessa aula é perceber o próprio padrão. Onde você coloca o seu dinheiro? Em ativos que crescem com o tempo ou em despesas que só mantêm você no mesmo lugar? Comece mapeando, faça uma lista de tudo que você possui, separando o que coloca dinheiro, o que coloca dinheiro no seu bolso, né, na verdade, e o que tira dinheiro. Esse é o ponto de partida para construir a sua própria entrada ou a sua própria estrada, melhor dizendo, com uma liberdade financeira. Chegamos a um momento importante aqui, colocar em prática o que aprendemos sobre educação financeira. Agora é hora de olhar para a sua própria vida, entender como você lida com o dinheiro hoje. Tem que ser muito honesto consigo mesmo, tá? Isso não é sobre julgamento ou vergonha, não. É sim sobre clareza. A primeira coisa é mapear as suas fontes de renda. Liste tudo que entra no seu bolso: salário, trabalhos extras, aluguéis, rendimentos de investimentos ou qualquer outra entrada de dinheiro que você tenha. Esse levantamento vai mostrar para você de onde realmente vem o seu recurso financeiro. A grande maioria só tem um, que é o salário, né? Em seguida, é hora de olhar para o outro lado. Seus gastos, né? Faça ali também uma lista das despesas fixas, que você tem que pagar todos os meses ali, faça chuva, faça sol, né? Como aluguel, condomínio, contas de água, luz, alimentação, transporte e também das despesas variáveis, tá? Que entra lazer, né? Diversão, roupas, assinaturas e outros, tá? O objetivo aqui não é apenas somar números, não. É perceber como o seu dinheiro está circulando. Muitas vezes, ao escrever, você vai se surpreender com pequenos vazamentos que antes passavam despercebidos. Aqui, cada centavo tem uma história. Alguns vão para ativos, outros vão para passivos. Depois de mapear a renda e despesas, observe seu padrão. Você percebe mais gastos com passivos ou está conseguindo investir em ativos que geram retorno? Isso é importante. Você tende a gastar primeiro e pensar depois ou você planeja cada movimento? Esse é o seu padrão escolar financeiro, tá? Reflexo de como você foi educado para lidar com o dinheiro, muitas vezes moldado ali pela família, né, cultura e experiências pessoais também que vem lá da infância muitas vezes. O próximo passo é simples, mas poderoso, tá? Anotar pequenas ações para começar a mudar o seu padrão. Você já identificou, agora tem que começar a anotar as ações que você vai fazer para mudar essa realidade. Pode ser separar 5% da sua renda para o investimento, né? Pesquisar um imóvel para aluguel, ou planejar vender algo que não usa para criar capital. Pequenos movimentos conscientes, repetidos, têm efeito cumulativo. Ao final, você terá clareza sobre duas fontes de renda: seus gastos e o caminho para transformar despesas em ativos. Esse exercício é a base de toda a liberdade financeira. Conhecer o seu ponto de partida para traçar um plano de crescimento real. Pense nisso. Nos vemos na próxima aula.